Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Herbert e se você não acompanhou o vídeo de ontem, eu coloquei esse título aqui, ó. Mas não consegue. Duvido você assistir até o final. Esse vídeo teve algumas visualizações, pouquíssimos likes, mas o que mais me chamou a atenção, sem dúvida nenhuma, foi o comentário da Nilda da Silva. Ela diz assim: bom dia, o que mais me chamou a atenção é separar um tempo para Deus. Gostei muito dessa mensagem e deixou um amém. Eu já até respondi ela aqui, né? E hoje nós vamos falar sobre isso, separar um tempo para Deus. Você já parou para pensar que a gente separa tempo para tudo? Nós nos dedicamos, separamos um tempo para estudar, separamos um tempo para nos alimentar, separamos um tempo para tomar banho, fazer a asepsia do nosso corpo. Só que muitas das vezes o que tem faltado, sem dúvida nenhuma, é separar um tempo para Deus. Herbert, por que esse título hoje? Por que isso? Porque foi justamente isso que me chamou a atenção. Assim como ela mesmo disse aqui. Quantos de nós nos preparamos para muitas coisas? Mas a pergunta que eu quero deixar para você aqui nesse vídeo é a seguinte: você tem separado um tempo para Deus? Não quero falar de religião, quero falar de fé, de Deus, de um ser supremo, a qual eu tenho certeza que você já ouviu falar. O tal cara lá de cima, que na música da Xuxa diz, mas é esse cara lá de cima que é considerado, ou melhor, é chamado de Deus e ele é Deus. Creia você sim ou não creia. Tenha você religião ou não, pouco importa. Mas eu tenho a certeza que fé você tem. E por que eu quero falar sobre isso hoje? Porque a gente se preocupa às vezes com coisas vãs. Herbert, como assim coisas vãs? Coisas que de fato vão passar na nossa vida. Eu tenho a certeza e sei que você que me acompanha agora acredita e sabe que tudo isso que nós vivemos hoje vai passar. Até porque eu tenho a certeza que você já passou por situações tão difíceis na sua vida que elas também passaram, não é verdade? Então a gente pode concluir com esse raciocínio, desculpa, o celular quase que cai. A gente pode concluir com esse raciocínio que tudo vai passar. Mas nós temos que separar o devido tempo para Deus. Todos nós temos 24 horas do nosso dia. E a pergunta que eu te faço é a seguinte: quanto tempo você tem separado para falar com Deus? Quanto tempo você tem separado para agradecer a Deus? Muitas são as pessoas que já começam a sua oração, a sua reza, enfim, pedindo, quando na verdade, de fato, deveria agradecer. E não só você não, comigo também já aconteceu por diversas vezes, mas eu reparei o seguinte, que quando eu começo a minha oração agradecendo, eu consigo me conectar muito mais com Deus. Não é que eu sinto apenas, mas eu percebo uma total diferença de quando eu falo com Deus diretamente, pedindo, e quando eu falo com Deus diretamente, agradecendo. Então, independente da situação que você esteja passando na sua vida hoje, agora, no momento a qual você assiste esse vídeo, eu quero que você, por favor, separe aí 10, 20, 30 minutos do seu dia, da sua tarde ou até mesmo da sua noite, para que você possa desenvolver esse relacionamento com Deus. A gente entende que o relacionamento, ele precisa de comunicação, é a primeira etapa. Então nós entendemos que para que nós venhamos ter, nós seres humanos, pequenos, venhamos ter um relacionamento com o Todo-Poderoso, nós precisamos conversar, desabafar. Isso, e não é fazer uma oração ou uma reza premeditada, não. É falar com Deus do que você está sentindo, do que está passando aí dentro de você nesse momento. Talvez você fale assim: Herbert, mas eu já falei com ele. Tá, mas será mesmo que você falou? Ou você só ficou assim, ó, calado, pensando em Deus e falando com Deus dessa forma? Eu sei, Deus é Deus, um ser onisciente, presente e potente. Ele sabe o que nós estamos pensando. Mas existe uma coisa que Ele colocou dentro de cada um de nós que chama-se fé. E ela não precisa ser muito grande para
chamar a atenção dele. Só precisa que nós venhamos provocar essa fé. E qual é a forma, Herbert, de provocar a minha fé? É você falar com Deus, é você verbalizar. Porque está escrito na palavra que a boca fala o que está cheio o coração. Então, deixe apenas de mentalizar, mas separe alguns minutos e fale com Deus. Converse com Ele. Não de uma forma premeditada, mas como se você estivesse conversando com um amigo. Do seu jeito. Não queira fazer uma oração bonita. Apenas deseje fazer uma oração, uma reza que seja sincera. Pois eu tenho a certeza que quando você faz isso, Deus ele te ouve. Deus ele nos ouve. Embora talvez você pense assim, Herbert, mas eu já falei tanto com Deus e até então nada resolveu. Mas a pergunta que eu te faço é a seguinte, como que você falou com Deus? Você só pediu? Você só agradeceu? Você realmente foi sincero para que de fato, de verdade, ele pudesse ouvir? E não apenas ouvir, mas atender a sua oração? Então entenda que existem tudo na nossa vida, como sempre existe processos. E nós temos que seguir esses processos. Não são limites, não são regras, são processos. Então, se você acompanhou esse vídeo e se alguma dessas palavras fizeram sentido para você, talvez, como eu sempre falo aqui, não foi o que você gostaria de ouvir, mas foi preciso você ouvir isso. E se isso que você ouviu te ajudou, você pode deixar aqui embaixo o seu comentário. Eu não quero like, eu quero o seu comentário, porque o seu comentário faz com que eu consiga estar aqui trazendo coisas, não que você muitas das vezes vai querer ouvir, mas o que você precisa ouvir. Porque antes mesmo de ligar essa câmera aqui e falar com você, eu pedi direção a Deus. E eu tenho a certeza que pelo menos uma pessoa eu alcancei. De quase 4.000, se pelo menos atingir uma pessoa e for, sabe, na mira correta, na necessidade dessa pessoa, para mim eu já fico muito feliz. Então, pessoal, é isso. Saiba que tudo na nossa vida existe um processo. Separe tempo para Deus. Lembre-se, nós separamos tempo para tudo, para casar, para estudar, para se alimentar, para tomar banho. E muitas das vezes o que tem faltado é você separar tempo para Deus. De preferência, que sejam os seus primeiros minutos de cada dia que você acordar e respirar. Porque aí o seu dia não vai ser tomado apenas, não vai ser decidido apenas por você. Deus estará na frente. E aquilo é certo, né? Que quando Deus está na frente, é impossível dar errado. Quando você está em comunhão com Deus, aliado com o Criador, até o que era para dar errado passa a dar certo, porque Ele tem poder para tudo. Entenda isso. Os nossos problemas, muitas das vezes para a gente, parece ser muito grande, mas para Deus não é nada. E mesmo assim, se for talvez alguma coisa que você ache grande, entenda, Deus sempre será maior do que qualquer problema na sua, na minha, na nossa vida. Entenda isso, coloque isso em prática todos os dias e deixe seu comentário se isso fez sentido para você. Se você quiser retribuir de alguma forma, deixe o seu like aí e lembre-se sempre, estarei sempre trazendo conteúdo assim para estar orientando, fazendo com que você venha pensar. Porque a nossa vida, ela muda de duas formas. Primeira coisa, nós temos que parar, pensar, e a segunda coisa, tomar a atitude uma vez que nós pensamos. Muitas são as pessoas que reagem, e reagir não faz com que você venha pensar. E se faz, você pensa muitas das vezes de forma errada. Então, reflita. Refletir faz com que você trabalhe um lado do seu cérebro que você talvez não esteja acostumado, e uma vez que você refletiu e viu que aquilo ali é bom, vai em frente, toma atitude. Porque só assim as coisas podem, ou melhor, irão acontecer a partir desses passos que eu acabei de passar para você. Coloque em prática. Melhor do que eu falar é você colocar em prática. E depois o que acontecer, vem aqui e deixa aqui embaixo nos comentários. Tá certo? Nos vemos no próximo vídeo. Espero que tenha te ajudado. Vamos para cima. E é isso aí. Muito obrigado pela sua presença e participação. Tamo junto.